E antes de iniciar o vídeo, eu só queria deixar o recado aqui que se você não conhece o laboratório aqui do Webfalhas, eu vou estar deixando o link aqui na descrição e também aqui nos cards para você poder baixar o laboratório e conseguir acompanhar aqui todos os episódios da série resolvendo as falhas e explorando as falhas. Só faltou ver então como resolve essa falha. E o grande problema assim do injection é você tratar as strings que são injetadas, né? Você tratar isso de uma forma que você consiga escapar às aspas e realmente tratar aquilo como uma string e não como parte da consulta. Então esse é o grande problema que você enfrenta. E o primeiro cenário que nós vamos resolver é o que a gente estava já agora, né? O cenário de pesquisa. Então você está vendo o código da página, o código fonte em PHP dessa página. Se você estiver usando outra linguagem na sua aplicação, você só vai precisar aplicar os mesmos conceitos aqui, tá bom? Que é tratar os dados de entrada. Então basicamente é isso que você vai precisar fazer. Eu deixei comentado no código, você também tem esse código aí no laboratório, no arquivo de pesquisa.php, que está dentro da pasta de injection. Você também tem esse arquivo aí. E eu deixei bem comentado ali a forma errada e a forma correta, tá? Que está logo abaixo. Está tudo bem comentado ali para você não ter nenhuma dificuldade. E você pode ver que a forma errada, ela passa diretamente na consulta os dados ali e não tem nenhum tratamento desses dados. E está totalmente feito aí da forma mais errada possível, né? Essa parte de pesquisa. E bom, então nós vamos comentar a parte errada e vamos tirar o comentário da forma correta. Tá? Então a forma errada nós comentamos e a forma correta eu retirei o comentário para que essa parte aqui comece a valer agora. Tá? Então eu vou explicar um pouquinho dessa parte para vocês. Então nessa que seria a forma correta de fazer a pesquisa, você já deve ter reparado que a consulta mudou bastante, né? A forma de fazer a consulta mudou. Agora nós não passamos mais a variável diretamente na consulta, nós passamos uma referência. Então essa referência ali que tem 2 pontos pesquisa, essa é a nossa referência que vai ser substituída pelo valor que o usuário digitou lá na frente, né? Então olha só, primeiro eu coloquei a referência na consulta normal, depois eu utilizei o método prepare, né? Então eu vou fazer a preparação agora a partir daí eu posso fazer, né? Depois que eu fiz essa utilização do método prepare, agora sim eu posso fazer o bind param, né? Que tem logo ali embaixo, que é basicamente a substituição da referência lá na consulta pelo valor que o usuário digitou. Então é isso que o método bind param vai fazer. Então ele vai buscar lá a referência e vai substituir, só que ele vai fazer todo o tratamento necessário para que não tenha nenhum injection nessa consulta. E o bind param ele tem um equivalente também, que é o bind value. Você também poderia usar o bind value, você pode até ter visto já o bind value em algum exemplo aí na internet ou em alguma aplicação. O conceito dos dois é basicamente um pouquinho diferente, né? Eles servem para o mesmo objetivo, mas o cenário que eles são utilizados são diferentes. Por exemplo, quando eu chamo o bind param, igual eu fiz aí nesse exemplo, ele só vai fazer a substituição dos valores quando eu chamar o método execute, né? O método execute do objeto do banco de dados. Quando ele realmente for executar a consulta, aí ele vai fazer a substituição dos parâmetros, tá? O método bind value não. O método bind value ele vai fazer a substituição dos parâmetros da consulta, das referências, né? Assim que você chamar ele. Então, quando você chamar o método, ele já vai fazer a substituição. O bind param não, ele vai fazer a substituição só quando você chamar o execute, né? Que vai executar a consulta realmente. Quando você vai usar um ou outro, vai depender do seu cenário, da sua aplicação. Você vai conseguir identificar facilmente, porque quando você quiser usar o bind param com o conceito de bind value, você vai ver que não vai dar certo. Isso é uma coisa que você vai aprender fazendo realmente os testes na sua aplicação, dependendo do que você estiver fazendo no momento, né? Mas na série de PHP que eu quero trazer um pouquinho mais para frente, vai ter exemplos que vamos usar um, vai ter exemplos que vamos usar outro, então você vai conseguir entender bem melhor também. Então, se a gente testar agora,
você vai ver que agora eu posso executar os mesmos testes que eu estava fazendo antes e não vai funcionar de forma alguma, porque ele já não está aceitando os comandos serem injetados na consulta. Ele está tratando tudo isso como realmente uma pesquisa, como se eu estivesse fazendo uma pesquisa. Então, não importa se eu colocar aspas simples aí, o comando union, não vai importar, porque ele vai tratar tudo isso como uma pesquisa. Então, não tem nada que eu faça aí que vai influenciar. Você pode ver até que na consulta executada ali, nem ficou mais aqueles dados que antigamente ficavam, né? Dava para ver todos os dados ali e tudo. Tá muito diferente agora o tratamento desses dados aí enviados no formulário. Então esse é o primeiro cenário que nós resolvemos aí. Então vamos lá para o segundo lá, no cenário de atualização. Bom, esse código que você está vendo aí, ele é referente à página de atualização do usuário. E você pode ver que tem algumas diferenças já na forma correta, né, da outra página. Mas, bom, primeiro, você pode ver que ele está passando também o ID diretamente na consulta, sem fazer nenhum tratamento. Vamos fazer o básico primeiro, vamos comentar a forma errada e vamos tirar o comentário da forma correta. Agora que nós tiramos o comentário da forma correta e ela que está valendo agora, você pode reparar que está sendo feito igual o outro exemplo, só que tem uma diferença principal aí. E olha só, eu estou passando o ID como referência na consulta ali normalmente para fazer o bind param depois, mas o bind param ele tem um parâmetro adicional que não tinha no bind param anterior, né? E ele está ali executando um parâmetro adicional que é o PDO, param, _int. Esse parâmetro adicional que nós adicionamos aí, ele vai realmente procurar um número inteiro dentro dessa variável, tá? Então, mesmo que essa variável chegue com um número inteiro e com uma string junto, que vai ser o comando injetado, ele vai retirar todas as letras e ele vai procurar somente o número inteiro dentro dessa variável. Então, ele vai fazer esse tratamento e aí não vai ter como nenhum comando ser injetado, justamente por isso, porque ele vai aceitar somente o parâmetro inteiro, ele vai meio que forçar isso. Então essa seria a forma correta para fazer nesse caso, porque a gente realmente precisa do número inteiro e não de uma string. Então vamos testar isso aí e você pode ver que não importa o que eu digite na URL, ele não vai funcionar. Pode ver que eu vou testar o mesmo exemplo que eu testei naquela hora lá, na hora que nós vimos lá, o 1 igual a 2, e vocês lembram que 1 igual a 2 era para dar erro, certo? Porque é mentira, é uma condição falsa. E olha o que aconteceu, continuou me trazendo os mesmos resultados. Porque ele procurou o número inteiro, o primeiro número inteiro ali, né, e ele retirou toda a parte da string. Então não fez diferença nenhuma. E não importa o que eu digite ali agora, eu posso editar e colocar qualquer string aleatória ali, um monte de letra, que não vai adiantar, ele vai procurar o número inteiro e vai pegar somente o número inteiro. Tá? Então essa aí é a resolução, né, pelo menos dessa parte desse cenário. Mas vocês lembram que tem outra falha nesse cenário, que é o de atualização. Então vamos lá resolver então a parte de atualização nesse cenário aí. Então esse aqui, ele é o código onde ele faz a atualização daquelas informações. Vocês lembram que eu consegui atualizar todos os usuários do banco injetando um comentário? Então é por causa desse arquivo aí que eu consegui fazer isso. Esse arquivo é o atualiza action, que ele fica dentro da pasta injection, né, e ele está lá como atualiza-action.php. E ele tem esse código aí que vocês estão vendo, onde tem a forma errada também e a forma correta, igual às outras vezes. E não tem muito segredo nele, não tem nada que vocês não tenham visto. Mas tem uma função que é uma dica, na verdade, que eu queria dar para vocês. Então a dica que eu tenho aqui é você utilizar o filter var para validar um e-mail, por exemplo. Nesse caso, é claro, tem muitos dados que precisam ser validados, isso não serviria para barrar o injection realmente.
Mas, por exemplo, num cenário de login, por exemplo, né, de fazer o login por e-mail, você poderia usar essa função aqui, o filter var, né, com o parâmetro filter validate e-mail, né, que é o segundo parâmetro ali. O primeiro parâmetro é o próprio e-mail do usuário que ele digitou, e o segundo é o tipo de filtro. Se o e-mail for verdadeiro, se ele for um e-mail válido, né, ou seja, se não tiver nenhum injection nesse e-mail, ele vai retornar o próprio e-mail para a variável. Se não, ele vai retornar falso. Então, através desse booleano, né, de falso, nós conseguimos ali fazer uma exceção e tratar ele como erro, dizendo que o e-mail não é válido. Então, você pode fazer isso na sua aplicação, principalmente se você está fazendo isso num formulário de login. Vai ser bem eficiente para barrar o injection logo na entrada dos dados, né? Mas, claro, tem nome, tem e-mail, tem endereço, isso aqui só vale para o e-mail, tá? Se ele digitar um injection no nome, iria passar. Mas nesse caso não vai. Por quê? Porque eu estou fazendo byte param. Pode ver ali no update, a consulta de update está muito diferente do que estava antes. Está fazendo o bind ali certinho e tratando os valores ali, cada um conforme o seu tipo. E dessa forma que foi tratada, aquele injection já não vai funcionar mais. Pode ver que eu vou testar o mesmo cenário de antes, eu vou fazer a mesma coisa que foi feita, vou digitar lá administrador injection, aspas, traço, traço, e mesmo assim ele vai editar somente aquele que eu estou editando, tá? Ele não vai mais possibilitar que você faça um injection nesse formulário, porque agora está sendo tratado tudo certinho. O ID ele precisa ser um número inteiro, eu não vou mais conseguir comentar o resto da consulta. Esses comentários já não valem mais, tá? Porque está tudo sendo tratado ali conforme o PDO ali, a função, está tratando para mim. Então esse foi o segundo cenário, né, que nós tratamos, de atualização. Vamos tratar então agora o cenário de login, que foi o primeiro cenário que nós vimos aí da falha. O cenário de login, ele não tem nada também que nós não tenhamos visto, tá? Vocês iam conseguir se virar bem aqui, então não vou nem precisar comentar tanto, né? Ele também verifica se o e-mail digitado é válido, e aí é uma dica que eu recomendo muito para o login, tá? Se você faz login por e-mail na sua aplicação também, usa a função filterVar para fazer essa validação, para verificar se realmente foi digitado um e-mail, porque você já está tratando um injection meio que na raiz ali do problema. Então, se ele digitar um injection no e-mail, já não vai passar nem dali, não vai nem chegar na consulta, porque você já vai estar tratando antes e vai estar retornando um erro para ele. Então, você pode ver aí que eu vou fazer aquele mesmo cenário, né, aquele mesmo teste que nós tínhamos feito para logar com um usuário específico. Então eu vou digitar um injection ali, vou fazer tudo o que eu tinha feito antes. Vou inspecionar o elemento, mudar o tipo do input do formulário, né, retirar para que eu consiga injetar um comando. Então eu vou tentar fazer tudo isso e mesmo assim não vai dar certo. Por quê? Porque eu fiz com que esse campo ele validasse lá no PHP. Agora ele não valida somente no front-end. Eu vou retirar do front-end, mas quando chegar no back-end, que é o PHP, ele vai validar novamente se aquilo ali realmente é um e-mail. E se não for, eu já tratei isso para que seja retornado um erro para ele avisando. Então, basicamente, essas são as formas de tratar isso. Tá? O injection, ele também, eu esqueci de falar para vocês, mas ele também é tratado com a função add slashes, tá? Só que por que eu não usei ela aqui? O add slashes, dependendo da codificação do banco, ele não funciona. Tá? É uma codificação de caracteres que eu posso dar o exemplo, é o GBK. Né? Ele é uma codificação, não é tão usada no Brasil, se eu não me engano ele é usado mais na China, então provavelmente você nem deu de cara com essa codificação, mas eu não indiquei ele justamente por ele não se adaptar a todas as codificações, e também na documentação do PHP eles não indicam o add slashes como a maneira ideal de você tratar o injection, tá? Eles indicam aí os prepared statements, que foi o que a gente usou agora. Para mais vídeos como esse,
se inscreva em Phoenix Code Academy e nos siga nas redes sociais.